Puxa um banquinho, fica à vontade, pegar aquela breja na geladeira e não esquece a minha. Hoje a gente vai precisar de muita cerveja. Hoje vamos falar de O Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. E como essas duas obras mudaram o conceito de super-heróis. Vamos lá! Bom, podemos dizer que os independentes e fantasiados combatentes do crime que a gente vê nos quadrinhos são vigilantes? Sim. Por quê? Porque eles tomam a justiça e as leis nas próprias mãos. Isso nos quadrinhos é muito legal, mas na vida real isso causaria alguns grandes problemas. John Locke, não é o cara do Lost, sim o filósofo, já argumentava que um dos elementos importantes que definem uma sociedade civil é que nós abrimos mão da nossa vingança pessoal e delegamos essa tarefa a um governo legítimo, que vai ter o papel de julgar e punir. Isso, na teoria, nos deixa todos mais seguros, porque nós estamos confiando a perseguição e a pena dos malfeitosos a um órgão do Estado. Eu sei que é o malfeitor, mas aqui na peça é o Kiko, então o Kiko é o malfeitoso mesmo. Que merda. Segundo essa visão, é errado eu tentar prender ou punir um ladrão, um bandido, um assassino, porque essa é uma função da força policial do Estado e do sistema jurídico da sociedade. E mesmo nesse sistema rígido, há exceções. Por exemplo, eu posso me defender ou defender alguma pessoa que esteja sendo atacada. O que eu não posso é procurar um problema para depois tentar me defender. Neste ponto, o Rambo, por exemplo, lá no Rambo 1, ele não é um vigilante. Por quê? Porque ele tá lá na dele, de boa, na cidade, ele não quer fazer mal pra ninguém. E as pessoas, a polícia local que começa a zoar ele. Ele só tenta se defender e depois ele, como ele é um louco de guerra, ele acaba pirando. Mas na real ele tá na dele, ele não tá procurando encrenca. Ele fala, não tô procurando encrenca, eu tô aqui de boa. E as pessoas é que vão atrás dele, ele só tá se defendendo. Logo, o Rambo não é um vigilante. A gente já não pode falar o mesmo do Steven Seagal. Você que é muito novo, dá uma pesquisadinha aí nos filmes do Steven Seagal. Por quê? Porque ele vai atrás dos caras e chega até arrancar o coração dos caras. Então, neste caso, o Steven Seagal, ele é um vigilante, porque ele não está se defendendo. Mesmo que ele tenha um sentimento de vingança, quando ele sofreu um ataque, um atentado, ele estava se defendendo, estava dentro das leis. Mas a partir do momento que ele não está mais sob risco, ele está indo atrás dos caras, ele está sendo um vigilante. Sendo assim, os super-heróis eles estão mais para Steven Seagal, um vigilante, é claro, sem a parte de arrancar os corações, do que para Rambo, pelo menos em sua maioria. É claro, em alguns casos, como por exemplo num ataque do Galactus ou do Darkseid, eles não estão agindo como vigilantes, porque eles estão numa atitude defensiva. A Terra está sob ataque, eles só estão se defendendo. Porém, na maior parte das vezes, os super-heróis agem como uma força policial não autorizada, mascarada e com superpoderes. Na maior parte das vezes, a gente ignora esse status moral do vigilantismo dos super-heróis. A gente adora quando eles capturam um bandido e o bandido realmente recebe o que ele merece. Bandido bom é bandido morto, tá com pena, leva pra casa. Porém, isso mudou em 1986. Por quê? Eu nasci em 1986? Não, foi por causa de dois caras. Um chamado Alan Moore e outro chamado Frank Miller. Tanto o Watchmen quanto o Cavaleiro das Trevas nos levar a reconsiderar alguns dos princípios morais fundamentais que sustentavam a nossa apreciação aos super-heróis. Vamos começar pelo Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, que reinventa dois dos mais antigos super-heróis, o Superman e o Batman. No geral, nós aprendemos que o Batman foi instigado a começar a sua vida de super-herói após presenciar o assassinato dos seus pais. E como vigilante mascarado, ele tinha até um bom relacionamento com as autoridades locais, que até apreciavam e dependiam do trabalho do Batman. Já em 1986, no Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, a gente é apresentado a um Batman
muito mais traumatizado com o assassinato dos seus pais. E este próprio Batman reconhece o caráter de vigilantismo do que ele faz. Mano, desce aí que eu tô gravando. Em um dos trechos do livro, ele fala para o Congresso: claro que somos criminosos, sempre fomos criminosos, temos de ser criminosos. É claro que o Batman está sendo irônico, mas tecnicamente ele está certo, porque ele burla a lei para proteger os cidadãos. E se a lei o impede de fazer o que ele tem que fazer, então ele passa por cima delas. Nessa versão do Batman, do Frank Miller, ele também tem um bom relacionamento com a força policial. Porém, ele é obrigado a largar de mão a sua carreira como vigilante por conta de uma pressão pública anti-vigilantes. E 10 anos depois, quando ele se vê obrigado a voltar à ativa, ele é tratado como um criminoso pela força policial. O Miller também retrata, e ele é muito bom nisso, ele foi copiado muito depois disso, figuras importantes da TV e do público em geral debatendo a questão moral sobre o vigilantismo do Batman. Alguns o veem como um reaça perigoso fascista e outros como um campeão da justiça. Bom, contrastando com esse Batman, a gente tem um Superman reagindo a essas pressões de forma diferente. O Superman, diferente do Batman que se torna fora da lei, se torna um agente secreto do governo. E num certo trecho, o Superman fala: eu dei a eles minha obediência e minha invisibilidade. Eles me deram uma licença para nos deixar viver. Não gosto disso. Mas assim posso salvar vidas e a mídia cala-se. Na opinião do Batman, o Superman está sendo passivo. Mas o Superman acha que, pensando dessa forma utilitarista, ele está fazendo um bem maior. Ambos entendem que o que eles fazem os torna fora da lei. Mas para o Batman, a presença de uma insígnia ou uma bandeira não é necessária e insuficiente para eles fazerem o que precisam fazer. E num outro trecho, o Batman rebate: você sempre diz sim a qualquer um com uma insígnia. Você nos vendeu Clark. Deu a eles o que deveria ser nosso. Como seus pais o ensinaram a agir. Meus pais ensinaram-me uma lição diferente, caídos na rua, morrendo sem sentido. Me mostraram que o mundo só faz sentido se você o obriga a fazer. Caralho, moleque, esse Batman é zica, falou tipo, você é moleque, Clark. O Batman pode até estar certo, afinal as leis podem ser injustas, os políticos é bem possível que sejam corruptos e o sistema pode proteger os maus. Então ele não deixa a lei ficar entre ele e o que ele entende como justiça. Isso pode até fazer sentido se o que o vigilante está fazendo for realmente o bem. Porém, isso é perturbador, assustador, se a percepção do vigilante não for tão clara sobre o certo e sobre o errado. Por exemplo, no próprio Cavaleiro das Trevas, a volta do Batman ativa inspira uma gangue de rua a também se tornarem vigilantes. Eles são denominados os Filhos do Batman. Porém, eles matam e espancam, decepam, cortam, sem muito critério. Apesar do Batman quebrar as regras, isso é bem claro, ele sempre foi muito cauteloso e evitou ultrapassar alguns limites, algumas linhas. Porém, o seu excessivo uso da violência a favor da justiça pode ser bem apropriado para gangues de ruas, gênios homicidas e sociopatas. Isso nos leva a perguntar quem é mais honesto? O vigilante que quebra as regras e faz uso de violência e de força física para proteger os cidadãos, ou aqueles caras da mídia que são contra os métodos dos vigilantes, porém também são dependentes dos métodos dos vigilantes para viver em segurança. Bom, deixando clara a realidade e a dimensão ética da vigilância, e trabalhando muito bem o contexto psicológico no qual os super-heróis agem, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller nos obriga, nos força a repensar a visão que nós temos sobre o que o Batman faz, sobre o que o Superman faz e sobre o que é certo e o que é errado. E isso que torna essa obra
tão única, ainda mais no momento em que ela surgiu, 1986. E é isso também que mantém essa obra até hoje, uma obra mega foda, tão falada, tão consumida e tão atemporal. Leiam todos. Bom, galera, esse vídeo também ficou um pouco longo, então vou dividir ele em duas partes. Na segunda parte eu falo sobre o Watchmen e concluo essa parte de reconceituar os super-heróis. Mais uma vez, esses vídeos não são de autoria minha, eu estou fazendo uma adaptação desse livro, Super-Heróis e a Filosofia. E tem vários outros vídeos dessa série aí, assistam todos se vocês gostam dessa parada, que nem eu. Espero que vocês tenham gostando e vejo vocês no próximo vídeo. Ah, não esquece de dar o joinha aí, compartilhar, curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, toda semana tem vídeo novo. E clica no sininho pro YouTube avisar cada vez que tiver um vídeo novo. Valeu e até logo na parte 2, hein, galera?